Beleza, galera? O Barba, mais um vídeo do canal. Dessa vez vamos falar sobre o arranjo Endfire, como montar e como ajustar. Em primeiro lugar, nós vamos aqui fazer um arranjo com 4 subwoofers 700 HP da Meyer Sound e vamos usar a simulação no MapXT. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos introduzir aqui o 700 HP, o primeiro, que vai ser a nossa referência. Vou colocar ele em 4 metros no canal de processamento 1, tá? Vou pegar agora o segundo subwoofer, mas para saber a distância de separação, eu tenho que considerar uma frequência de interesse. Eu vou considerar que a frequência de interesse para a nossa ocasião aqui é 100 Hz. Então, 100 Hz tem comprimento de onda de 3,44. Por quê? Se eu estou considerando a temperatura de 21 graus, a velocidade do som ela é 344 metros por segundo, que dividido pela frequência de 100 Hz dá 3,44. Esse é um comprimento inteiro de 100 Hz. Todo o arranjo Endfire ele é separado caixa a caixa por 1/4 do comprimento de onda. Se esse é um comprimento inteiro e eu quero 1/4 disso, eu divido isso por 4. 0,86. Então 0,86 é a distância sub a sub física que eu farei. Então o próximo subwoofer que eu vou inserir, eu vou colocar então em 4,86, porque o anterior estava em 4, e teria um canal diferente de processamento para ele, porque neste arranjo eu tenho que ter um canal para cada caixa, ok? Então tá aí o segundo subwoofer. Vamos inserir o terceiro, que estará em 5,72 e terceiro canal de processamento. E o último em 6,58, quarto canal de processamento. Estão aí nossas 4 caixas desse arranjo. E o próximo passo é colocar um microfone que usaremos para a nossa medição nesta simulação, ok? Eu vou colocar ele em 10 metros. Ok, está aí o arranjo e o microfone. Próximo passo é irmos até o nosso processador, desmutar o subwoofer 1, que é a nossa referência, e irmos até a página de medição. Nós agora vamos medir naquele microfone posicionado a 10 metros, tá? Então, eu tenho duas opções aqui de visualização. Primeira coisa, estou fazendo aí a predição, ele vai me apresentar a resposta de frequência e a resposta de fase. Resposta de frequência e resposta de fase já estão visíveis, tá? Eu posso tanto deixar a fase desta maneira visualizada assim, tá? Quanto eu posso colocar o Offset Delay e visualizar a fase dessa maneira. Eu prefiro dessa maneira porque assim toda a banda fica mais fácil de visualizar sem ter essas quebras. Então vou deixar dessa maneira e esse delay aqui de 21,73. Vou salvar esse traço, ficou como traço 1 e vou deixar ele visível. Então o próximo passo para esse arranjo é agora pegar no processador, mutar esse subwoofer de referência que nós já tiramos o traço lá, abrir o subwoofer 2 e agora fazer a medição desse subwoofer 2. Então vamos medir. Vai ser apresentado a resposta de fase dele, então está aqui. O traço ele não é tão diferente em relação ao traço referência, porém a gente está visualizando que eles não estão iguais, portanto eles não estão em fase. Então o que a gente tem que fazer agora é descobrir qual é o tempo para que a gente consiga colocá-los em fase. Então a frequência de interesse nossa é essa frequência aqui de 100 Hz praticamente, né? Está em 99,61 porque a gente não consegue visualizar aqui exatamente 100 Hz. Ó, 101,07, 99,61. Vamos considerar que isso aqui seja o nosso 100 Hz, tá? Então a diferença que está ocorrendo aqui é que essa curva do subwoofer 2 está em 46 graus positivos e essa curva da nossa referência, que é o subwoofer 1, está em menos 43,63. Então vamos somar esses dois valores. 46,85
mais 43,63, 90,4, tá? Vamos considerar que isso seja 90 graus, ok? Se são 90 graus e a frequência que a gente está considerando aqui é 100 Hz, o que nos resta fazer? Saber o período de 100 Hz. Para descobrir o período, eu faço 1000 dividido por 100. Isso dá 10, então 10 milissegundos é o período inteiro da frequência de 100 Hz. E 90 graus é correspondente a 1/4 desse valor. Então, eu tenho que pegar esse valor e dividir por 4. Então, 2,5. Qual é o delay que eu tenho que inserir nessa curva azul, que é o subwoofer 2, em relação ao subwoofer 1, que é a curva vermelha? 2,5 milissegundos. Então, eu vou lá no nosso processador colocar 2,5. Coloquei 2,5 e vou fazer uma nova leitura para descobrir se eles ficaram agora em fase, se os traços se juntaram. Nós vemos agora que os traços se juntaram, estão em fase, estão somando. Então, está correto o nosso procedimento até aqui. Vamos continuar. Eu vou pegar o subwoofer 3 que eu quero colocar em fase em relação ao subwoofer 1, que é aquele traço que nós salvamos. Então, eu desmutei ele ali e vou para a página de medição. Aqui eu vou obter a resposta de fase dele. A gente vê que é uma resposta de fase diferente. A curva não é tão parecida como a anterior, tá? Vamos novamente pegar aquela frequência de 99,61 e descobrir qual é a diferença. 138,29 e 43,63. Então vamos somar isso aí. 138,29 mais 43,63, 181, praticamente 180, né? Então a diferença que nós temos aí de uma curva para outra é de 180 graus, tá? Então 180 graus de 10 milissegundos é a mesma coisa de 10 dividido por 2, porque 180 graus é meio período de onda. Então, meio período eu vou dividir por 2. E aí eu tenho 5 milissegundos. Então, o delay que eu tenho aí de uma curva para outra é de 5 milissegundos. Então, eu vou aplicar agora isso lá. 5 milissegundos. E vou descobrir agora se os traços ficaram iguais. Novamente ficaram iguais, ok? Então vamos lá, vamos agora fazer o do último subwoofer. Fecho, abro o último, vou lá, faço a leitura. Esse último traço é bem diferente em relação aos outros dois. Uma situação interessante aqui é que o traço vermelho, que é nosso subwoofer 1, ele está bem deitadinho. Significa que ele está mais perto do tempo em relação à referência. E o traço azul ele está nesse sentido, tá? Significa o que? Que ele está adiantado em relação à referência. Então não tem como a gente atrasar o subwoofer de referência em relação aos outros. Nós temos somente como atrasar o 2, 3 e 4 em relação ao subwoofer 1, tá? Então, qual é o procedimento aqui? Se eu considerar da mesma forma como eu fiz os anteriores, somando as diferenças em graus aqui nessa frequência, vai dar mais ou menos aqui 175 graus, mais ou menos 176 graus. E a gente sabe que isso não está correto. Por quê? Porque 176 graus vai estar muito perto do que é o meio período de onda. E meio período de onda foi o subwoofer 3. Então não tem como esse subwoofer que está mais próximo do microfone ter um tempo menor do que o subwoofer 3 que está mais longe do microfone. Então o tempo desse subwoofer tem que ser maior. Então a análise não é baseada aqui, mas a análise é baseada na primeira frequência que nós temos as duas curvas se encontrando em fase. Então, o primeiro local onde elas se juntam é exatamente aqui, ó.
em 133.3. Por quê? Ó? Esses traços retos são só pontos de conexão, tá? Então eles não devem ser considerados para essa finalidade. Aqui, ó, eles não se juntam, tá? Aqui eles não se juntam, mas aqui é o primeiro ponto onde eles se juntam, tá? Então essa frequência é uma frequência chave para a gente descobrir qual é o tempo. Então o que eu tenho que fazer? Pegar agora novamente minha calculadora e descobrir qual é o período dessa frequência. Então 1000 dividido por 133.3 dá 7.5, 7,5. E faz todo sentido, porque se eu aplico 7,5 aqui, eu ainda não fiz a predição com esse valor. Mas a gente vê que os valores são condizentes, porque 0, 2,5, 5, 7,5 significa que está tendo um intervalo de 2,5 a 2,5 de subwoofer para subwoofer. E isso é uma coisa que já nos leva a crer que está correto. Agora, para confirmar, vamos medir. Então, eu vou medir só o subwoofer 4 com esse tempo de 7,5. E aí está. As duas curvas juntas em fase somando. Então nós temos agora todos os subwoofers somando em relação ao primeiro subwoofer. Então o nosso arranjo em termos de ajuste está pronto, tá? E agora eu tenho condições de visualizar qual é a resposta. Então para isso eu tenho que vir aqui no meu processador. Deixa eu mutar todo mundo. E fazer uma predição. Então essa vai ser a predição na frequência de 100 Hz para esses tempos que foram colocados, ok? Está aí o nosso arranjo Windfire. Nós temos aqui na parte de trás uma certa redução, na frente bastante energia e um tiro bem longo, né? Essa é uma característica desse arranjo. Mas o objetivo aqui desse vídeo não é nem falar muito das características deste arranjo, mas sim como monta e como a gente ajusta, ok? Então espero ter ajudado. Se inscreva no canal, logo novos vídeos virão. Abraço!